Muito bem, é um prazer muito grande estar com você mais uma vez. Nós estamos muito felizes por saber que você está aí nos assistindo, está acompanhando a nossa programação. Olha que maravilha podermos nos reunir, como bem disse a nossa querida amiga Carmona aí na sua oração, mesmo estando distante fisicamente, mas nós estamos juntos na adoração ao nosso Deus, você aí na sua casa, nós aqui no auditório do Encontro Vida. Essa é a comunidade adventista do Encontro Vida, como você já bem sabe, um lugar para você ser, pertencer e ter um encontro real com Deus. Você que tirou esses momentinhos aí para estar conosco, muito obrigado pela sua companhia. Nós estamos aí desenvolvendo uma série muito especial, é a série O Poder das Palavras. E durante esses programas que nós temos estado aqui e estado aí com você na sua casa, nós temos então levantado aqui um assunto muito importante, é a relevância da Bíblia na realidade que nós estamos vivendo, no contexto que nós estamos vivendo. Será que a Bíblia de fato é relevante? Essas são as palavras que sim, podem trazer poder para a vida do ser humano. Então esta série tem esse objetivo, mostrar para você que está aí nos assistindo, que a Bíblia sim é relevante, que ela é importante e que ela pode transformar a nossa vida. Esta é a série O Poder das Palavras. Eu gostaria de mandar um alô, um abração todo especial para você que está nos assistindo aí, você que está em casa nesse momento. É possível que nós tenhamos pessoas que estejam aí no trabalho, talvez, né, assistindo a programação. Você recebeu o link de um amigo, de um parente. Olha, está passando um programa muito especial e você está assistindo. Muito obrigado, viu? Que Deus abençoe você ricamente. Receba o nosso abraço aí. Você que faz parte da comunidade adventista do Encontro Vida, um abraço a você em todos os cantos aqui de Belém, ou você que está fora de Belém, no interior, ou fora do estado do Pará, nos 4 cantos do nosso Brasil e até fora dele. Receba aí o nosso abraço todo especial. Fique conosco. Nós estamos no 3º programa da série O Poder das Palavras. Se você está vindo a primeira vez, não acompanhou os 2 programas anteriores, vou lhe dar um conselho de amigo, viu? Vá lá nos vídeos aqui do nosso canal, assista o programa 1, assista o programa 2, mas faz isso depois. Agora você vai ter que assistir até o final, tá bom? Terminou aí, você vai lá no canal, assiste os 2 últimos programas, e aí não esquece de clicar no gostei lá, dar o seu like, não esquece de compartilhar com seus amigos também, para que outras pessoas também possam acompanhar essa programação toda especial. Vejam, hoje nós temos um tema muito especial. O tema de hoje é palavras verdadeiras. Esse será o tema de hoje. Quero convidar você então, neste momento, para fazermos uma oração. Aí onde você está, feche os olhinhos e vamos orar ao nosso Deus. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos por estarmos juntos mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, de compreendermos a Tua Palavra na nossa vida. Neste momento, Senhor, nos ajude a entendermos o Seu desejo para cada um de nós. Abençoe essa pessoa que está orando comigo neste momento. O Senhor conhece cada um de nós, sabe as nossas lutas e as nossas dificuldades. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, como eu disse para você, o tema de hoje é palavras verdadeiras. Eu quero começar levantando uma seguinte situação com você. Imagina que você esteja conversando com alguém, e aí nessa conversa, alguém que você conhece, e aí nessa conversa, de repente, você começa a tratar com essa pessoa sobre pecado. Sim, exatamente, sobre pecado. E aí essa pessoa olha para você e diz assim, olha, talvez o que seja pecado para você pode não ser pecado para mim. Porque esse conceito de pecado é muito relativo. Então, é a sua cosmovisão, é o seu conjunto de crença, sabe? É o contexto onde você cresceu, que vai definir para você o que é certo e errado. Então, vejam, o que você pensa sobre o pecado pode não ser o que eu penso sobre pecado, o que pode ser pecado para você, pode não ser pecado para mim, a melhor decisão para você pode não ser a melhor decisão para mim, você entendeu? Já imaginou um diálogo desse?
Veja, nós vivemos em um mundo, numa situação no mundo atual, onde nós temos uma coisa chamada pós-modernidade. Esse é um contexto muito atual, o contexto pós-moderno. E no contexto pós-moderno, existe uma coisa chamada relatividade. Ou seja, tudo enquanto que você pensar por aí é relativo. Existem alguns pensadores que não gostam muito de usar esse contexto pós-modernidade, né? Alguns, inclusive, preferem usar hipermodernidade, como no caso de Zygmunt Bauman, por exemplo, ele prefere chamar de modernidade líquida. A verdade é que nesse contexto que eu e você vivemos, dos dias atuais, frequentemente nós ouvimos as seguintes frases: o homem na pós-modernidade tornou-se, pontinho, 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 né? O homem na pós-modernidade deixou de ser aquilo e passou a ser, etc, etc, etc. A sociedade na pós-modernidade é da seguinte forma. Então isso é frequente. Aqui e acolá você ouve esse tipo de argumento por aí. Querem saber uma opinião muito sincera? Existe muito mito envolvido nisso tudo, sabia? Por um seguinte motivo: o homem não passou a ser algo na pós-modernidade que ele nunca tenha sido. Na pós-modernidade, o homem não passou a ser uma coisa que ele nunca foi. Por exemplo, o homem não passou a ser egoísta na pós-modernidade. Na pós-modernidade, ele apenas se tornou um egoísta sem freios. Na pós-modernidade, ele apenas se tornou um egoísta legitimamente incentivado. Mas ele não passou a ser algo na pós-modernidade que ele nunca tenha sido. Você entendeu? Então veja, esse conceito de pós-modernidade levanta algumas máximas. Uma das máximas do contexto pós-moderno, sabe qual é? Não existe absolutismo. Não existe a verdade. Existem verdades. E aí, quando nós assumimos esse contexto pós-moderno, esse relativismo sofista, sabe o que acontece? Nós corremos um risco muito sério. Pare e pense um pouquinho. O conceito relativista sofista acredita que tudo é relativo. E se nós acreditarmos que tudo é relativo, nós vamos ter que aceitar que, inclusive, o erro é relativo. Olha que confusão nós vamos nos meter. Já pensou? O que é erro para mim pode não ser erro para você. O que é errado para o A pode não ser errado para o B. Sabe qual vai ser o resultado disso tudo? Uma tremenda confusão. É por isso que um autor chamado Michelson Borges falou a respeito do pós-modernismo, e ele explica que o pós-modernismo, na verdade, não se sustenta por uma questão muito simples. No pós-modernismo, nós temos uma máxima, sabe qual é? Não existe verdade absoluta. E por incrível que pareça, essa máxima se torna uma verdade absoluta para quem crê. Então é um paradoxo, sabe? Quem diz que não existe verdades absolutas, acaba acreditando nessa verdade que para ele é absoluta. Então há uma incoerência no pensamento pós-moderno. Portanto, diz-se que qualquer sistema filosófico que seja, não pode se sustentar se no seu interior existem contradições. Se no seu interior existem contradições, nenhum sistema se sustenta. Agora, a Bíblia fala algo muito especial sobre verdade, sabia? Um texto na Bíblia, no livro de João, no capítulo 8, versículo 32, diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha que texto extraordinário. A verdade liberta, é o que está dizendo o texto. Agora uma pergunta muito interessante. Que tipo de verdade a Bíblia fala? Que verdade é essa? Será que nós podemos caracterizar essa verdade como de fato uma verdade? Ou será que essa verdade que a Bíblia fala é uma verdade, sabe, relativa? Há quem diga que a verdade não está literalmente no texto, mas está na interpretação de quem lê. Então, dessa feita, se relativiza inclusive o texto sagrado. Não, verdade é a sua interpretação do texto. Será que é exatamente isso? Quando a Bíblia fala de verdade, querido amigo, tenha certeza de uma coisa: a Bíblia fala dela mesmo.
Vejam, por exemplo, o texto de João, capítulo 17, versículo 17. Diz assim o texto. João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a Bíblia deixa claro que ela é a verdade. Como é que nós conseguimos compreender essa questão de verdade no contexto extremamente confuso que nós estamos vivendo? Alguns acreditam que a verdade é especificada a partir do prisma pelo qual você vê. Vou dar 3 exemplos para você. Exemplo número 1, quando você olha as coisas pelo prisma grego, por exemplo. A verdade é a aletheia. Aletheia significa desvendar, tornar não oculto. É quando algo se revela diante dos seus olhos, do seu corpo e do seu espírito. Isso é verdade na visão aletheia grega. Mas aí você tem um outro prisma, que é o prisma latino. Verdade é veritas. E veritas significa o rigor dos detalhes. Agora, se você muda o prisma para o hebraico, por exemplo, no hebraico, verdade é emuná. Sabe o que isso significa? Significa fé, confiança. Confiança no quê? Confiança no futuro. Então, no prisma hebraico, a verdade tem a ver com o futuro, não exatamente com o momento em que eu estou vivendo. Então, a visão de verdade deriva do prisma pelo qual você enxerga. Se o que prevalece é o prisma grego, então a verdade tem a ver com o racional. Se o que prevalece é o prisma latino, então a verdade tem a ver com o rigor dos detalhes. Mas se o que prevalece é o prisma hebraico, a verdade, então, tem a ver com a revelação, porque a máxima da verdade hebraica é a revelação divina, a máxima da verdade hebraica é a profecia dada por Deus, você compreende? Então a verdade, ela está distribuída em pelo menos 5 edições. A primeira edição é a Bíblia. No verso que nós lemos, João 17, 17, diz que a palavra é a verdade. Então essa é a primeira edição da verdade. A segunda edição da verdade é Deus. O profeta Jeremias diz no capítulo 10, versículo 10, que Deus é a verdade. A terceira edição da verdade é o Filho. O apóstolo João diz que o Filho é a verdade, em João 14, 6. E a quarta edição da verdade é o Espírito. Em 1 João, capítulo 5, versículo 6, diz que o Espírito é a verdade. E a quinta edição da verdade são os mandamentos de Deus. Em Salmos 119 e 151, diz que os mandamentos são a verdade. Então, a verdade está distribuída em pelo menos 5 edições. E essas 5 edições, elas agem harmoniosamente, trazendo para aquele que crê na verdade, sabe o quê? Santificação. Então, para aquele que crer nessa verdade, advém sobre sua vida santificação. E aí nós podemos destacar aqui pelo menos 2 aspectos da verdade. O aspecto número 1, a verdade transforma vidas. E o aspecto número 2 é que a verdade limita contra a nossa incredulidade, contra a incredulidade humana. De certa forma, a verdade santifica, é o que está escrito no texto. Sabe por que a verdade tem o poder de santificar a vida do homem? Porque este livro não é apenas um livro de histórias, não é apenas um livro que conta a história de um povo antigo e tal, não. Este livro comunica a vida, é por isso que ele tem o poder para transformar vidas. Você compreende? Dessa feita, então, a verdade, queridos amigos, pode dar a você amor e coragem para testemunhar. E aqui nós temos uma diferença muito especial entre a verdade da palavra de Deus e a verdade do pensamento pós-moderno. Querem ver a diferença? No pensamento pós-moderno, pega-se a verdade e desfragmenta a verdade, dando para cada um uma verdade. Ou seja, você é dono de sua própria verdade. Eu não posso impor sobre você as minhas ideias. Você é dono de sua própria verdade. Eu sou dono de minha própria verdade. E ninguém tem nada a ver com isso.
Isso significa dizer que a verdade, no conceito pós-moderno, torna o homem mais egoísta do que ele já é, porque ele se torna o dono da verdade. Agora, quando nós aplicamos a verdade ao conceito bíblico, sabe o que acontece? A verdade no conceito bíblico transforma você, santifica você, não para você ser um egoísta, mas para que você passe a testemunhar de Deus e glorifique a Deus. Portanto, a verdade no conceito bíblico, ela coloca o ser humano na exata posição em que o ser humano precisa estar. E que posição é essa? Não posição de glórias próprias ou de honras próprias, mas posição de honra e glória a Deus. Você entendeu isso? Então, a verdade na visão bíblica não tem o objetivo de tornar o ser humano egoísta, como no caso da verdade na visão pós-moderna. Isso é extraordinário, queridos amigos. Num livro intitulado O Problema da Verdade, de Jacob Bazarian, ele cita pelo menos 5 critérios da verdade. E de acordo com ele, tudo aquilo que deve ser destacado como verdade precisa passar pelos critérios da verdade. O primeiro critério que ele indica é o critério da autoridade. Esse é o primeiro critério da verdade. Anote isso, o critério da autoridade. Na sociedade antiga, por exemplo, quando uma autoridade dizia algo, a vida de toda a sociedade girava em torno do que a autoridade dizia. Se você pensar, por exemplo, na sociedade, na Idade Média, por exemplo, onde a ideologia predominante era a ideologia da Bíblia, a ideologia da religião, então a Bíblia era o critério da verdade, ou pelo menos deveria ser o critério da verdade. Nos dias que nós vivemos hoje, esse critério está ficando cada vez mais fraco, mas dentro da religião, a Bíblia ainda é considerada como a verdade. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que a Bíblia passa no critério da autoridade? O que você acha? Passa ou não? Vamos participar, participe comigo. A Bíblia passa no critério da autoridade? Coloque nos comentários aí, passa ou não passa? Claro que passa, porque a Bíblia é a revelação não só da maior autoridade do universo, ela é a revelação daquele que criou todas as coisas. Em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, diz que nenhuma escritura foi dada por vontade humana, mas toda a escritura foi inspirada por Deus. Portanto, a Bíblia não é um livro de argumentações humanas. A Bíblia é a revelação do Deus Todo-Poderoso, da maior autoridade do universo. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus, ela sim é a verdade. O segundo critério da verdade, sabe qual é? É o critério da evidência. Disse que o critério da evidência é um dos critérios mais aceitos, desde Aristóteles até os nossos dias. Tudo aquilo que deve ser considerado precisa ser evidenciado. A evidência tem a ver com o olhar imediato. Portanto, uma pergunta para você pensar. A Bíblia passa no critério da evidência? O que vocês acham? Sim ou não? Claro que passa. Olha, se você, por exemplo, ler Salmo 19, versículo 1, você vai ver que todas as coisas que existem são evidências de um Deus criador. E de acordo com Atos capítulo 4, verso 20, Pedro, no seu discurso, ele diz assim: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Portanto, Pedro está se colocando como alguém que evidenciou as maravilhas que Deus fez. Ele não só evidenciou essas maravilhas, ele deixou registrado as maravilhas de Deus na sua palavra, para que você pudesse então conhecer as maravilhas de Deus. Então sim, a Bíblia passa no critério da evidência, porque ela é a verdade. O terceiro critério da verdade, sabe qual é? É o critério da ausência de contradição. De acordo com muitos, tudo aquilo que tem o desejo de ser a verdade precisa ser coerente. Os argumentos precisam ser coerentes. Eu vou dar aqui 2 máximas para você pensar nesse critério.
Pense na máxima: o homem é mortal. Essa é a máxima número 1. Você concorda com essa máxima, sim ou não? Concordamos? Todos nós concordamos, afinal de contas, o homem é mortal? Então vamos para a máxima número 2. O Ronailson é homem. Você concorda com essa máxima? Tem que concordar, meu amigo. Eu sou homem. Então vamos para a conclusão. Dessa forma, o Ronailson é mortal. Olha, então nós temos a máxima número 1, todo homem é mortal. Nós temos a máxima número 2, o Ronailson é homem. E nós temos a conclusão de que o Ronailson é mortal. Você entendeu que tanto as máximas como a conclusão do nosso argumento, eles estão em perfeita harmonia? Não existe contradição. Então esse é o critério da ausência de contradição. Então vamos à nossa perguntinha. Será que a Bíblia passa no critério da ausência de contradição? O que você acha? Passa ou não passa? Passa, e passa com louvor. Se você ler a Bíblia do Gênesis até o Apocalipse, não precisa fazer isso agora, assiste primeiro o programa, depois você faz, você vai ver que a Bíblia está em perfeita harmonia, não existe contradições na Bíblia. A Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 autores, em um período de aproximadamente 1,5 milênio. Sabe qual é a impressão que nós temos quando nós lemos a Bíblia? A impressão que nós temos é que todos esses autores, em um determinado momento da história, se reuniram e eles fizeram uma espécie de concílio. Eu consigo imaginar essa cena hipotética, sabe? Ali, Paulo presidindo aquele concílio, e aí ele pergunta para Moisés: Moisés, me diz aí o que foi que você escreveu? E Moisés mostra: olha, eu escrevi isso aqui, eu escrevi 6 livros e tal, e escrevi isso e aquilo outro. E aí diz aí, Davi, o que foi que você escreveu? E Davi: olha, eu escrevi isso. E Paulo diz assim: não, Davi, faz o seguinte, tira essa partezinha aí, porque está contradizendo o que Moisés escreveu. É óbvio que isso não aconteceu, mas a impressão que nós temos quando nós lemos a Bíblia é que de fato algo assim tem acontecido pela assombrosa harmonia da palavra de Deus, pela assombrosa unidade literária que nós enxergamos no texto sagrado. Então eu quero dizer para você com todas as letras, sim, a Bíblia passa no critério da ausência de contradição. E aí nós temos o 4º critério da verdade, sabe qual é? A utilidade. De acordo com o autor do livro O Problema da Verdade, ele diz que tudo aquilo que deve ser considerado como verdade precisa ser útil para a vida prática, precisa ser proveitoso. E aí, você acha que a Bíblia passa no critério da utilidade? É óbvio que passa, e passa com louvor. Se você ler 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, lá diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então veja, a Bíblia é útil sim, meu amigo. Eu quero dizer para você que mesmo no contexto pós-moderno que vivemos, a Bíblia é útil. Por mais que a Bíblia seja um livro que muitos dizem que é um livro velho, não serve para os nossos dias, ela é útil sim. Você quer ter bons cidadãos dentro da sua casa? Apresente a Bíblia para o seu filho, porque ela é útil para a repreensão, é útil para a educação. Então eu digo para você, querido amigo, a Bíblia passa no critério da utilidade, porque ela é a palavra de Deus, ela é a verdade. O 5º e último critério da verdade, sabe qual é? É o critério da prova. E alguns dizem que esse é o critério máximo da verdade. Ele independe de absolutamente tudo. Independe da opinião, sabe? Você pode concordar ou discordar, mas se a verdade é provada, não tem o que fazer. É o critério máximo da verdade. Ela tem que ser provada. Todo ser humano tem o direito de discordar da verdade, mas a partir do momento em que essa verdade é provada, é exemplificada, é destrinchada, então qualquer discordância se torna inútil. Então vamos à nossa perguntinha.
Você acha que a Bíblia passa no critério da prova? E aí? Passa ou não passa? Parece aquele programa de televisão, né? Passa ou não passa? Veja, eu quero esclarecer algumas coisas. Primeiro, a Bíblia não é um livro de ciências. Isso é muito importante que você compreenda. A Bíblia não é um livro de ciências. Mas nós encontramos ciência na Bíblia. Apesar de não ser um livro de ciência, tem ciência na Bíblia. E por não ser um livro de ciência, a Bíblia não se preocupa em provar absolutamente nada. Exatamente. A Bíblia não se preocupa em provar nada. Pasmem, a Bíblia não se preocupa em provar nem a existência de Deus, que é o autor das Escrituras. Ronailson, então você está admitindo que a Bíblia não passa no critério da prova. Calma aí, meu amigo. Vamos analisar a etimologia da palavra prova. A palavra prova, etimologicamente falando, vem do latim probare, que significa testar. Então, qual é o sentido etimológico de prova? Testar. E de acordo com o Aurélio, provar é o processo pelo qual se testa a veracidade de algo. Você entendeu? Então, para mim saber se a Bíblia passa pelo critério da prova, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que testar. Eu não posso dizer que a Bíblia é mentirosa se eu nunca testei. Eu não posso dizer que a palavra de Deus não é a verdade se eu nunca me propus a testá-lo. Você entendeu, querido? Então, para você saber se a Bíblia de fato é a verdade, você tem que entrar em contato com ela, tem que ler, tem que fazer da Bíblia parte da sua vida, tem que testar. Vejam, Ronailson, a Bíblia, afinal de contas, passa pelo processo, pelo critério da prova, sim ou não? Eu quero lhe responder baseado na minha experiência pessoal. Todos os dias eu me debruço sobre a Bíblia, eu testo todos os dias, e quero dizer uma coisa para você: a verdade da palavra de Deus nunca me decepcionou. Baseado na minha prova pessoal, e na prova pessoal de milhares de pessoas, ao longo de milhares e milhares de anos, sim, a Bíblia passa no critério da prova, e se você quiser ter a certeza disso, você precisa provar também. No livro Um Ateu Garante Deus Existe, de Anthony Flew, ele diz o seguinte: que o divino não pode ser conhecido por argumentos ou por cálculos matemáticos. Ele é conhecido pela revelação. Você só pode conhecer o divino através da revelação do divino para você. E aí eu quero dar então uma notícia muito especial para você. Quando você de fato decidir colocar a Bíblia como uma prova na sua vida, quando você decidir testar a verdade da palavra de Deus, sabe o que vai acontecer com você? Você será santificado. Como assim, Ronailson? Eu santificado? Logo eu, um santo? Não, conta outra. É exatamente isso. Você será santificado, porque é isso que a Bíblia diz. E aí eu quero dar pelo menos 3 aspectos da santificação. O aspecto número 1, a santificação tem um sentido passado. Como assim, Ronailson? Deus escolheu você para ser santo antes mesmo de você nascer. Antes de você nascer, Deus já escolheu você para ser santo. Isso é predestinação? Não, isso é eleição. Deus elegeu você para a santificação, para a salvação. E a santificação tem um segundo critério, sabe qual é? É o presente. Então veja, ela tem um aspecto passado, Deus escolheu você para ser santo antes de você nascer, e ela tem um aspecto do presente. Significa que você se torna santo a partir do momento em que você decide testar o que está escrito na Bíblia. A partir do momento em que eu decido testar isso aqui, então a verdade vai me santificar. Não é isso que diz em João 17:17? Santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. E aí nós temos o terceiro aspecto, que é o aspecto futuro. Você entendeu? Então nós temos o passado,
Deus escolheu você antes de você nascer para você ser santo. Nós temos o presente. Você se torna santo a partir do momento em que você decide seguir o que está na Bíblia. E nós temos o aspecto futuro. Sabe como é que isso se caracteriza? Quando Jesus voltar nas nuvens do céu, com poder e muita glória, Ele vai comunicar a sua perfeição, a sua santidade perfeita para aqueles a quem Ele virá buscar. E o apóstolo Paulo diz isso de forma extraordinária em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 51. Ele diz que quando Jesus voltar, Ele comunicará para os seus escolhidos imortalidade. Não vos maravilheis disto. Vejam, ele nos fala de um mistério. De acordo com Paulo, ele diz: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, a trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós, os vivos, seremos transformados. Porque é necessário que aquilo que é mortal se revista de imortalidade, e aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. E quando o que é mortal se revestir de imortalidade, e o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, cumprirá-se então a palavra: tragada foi a morte pela vitória. Este será o momento que, de acordo com Paulo, Deus tirará de nós, no abrir e fechar de olhos, a nossa natureza pecaminosa, e então nós seremos de fato perfeitamente santos, como Deus é santo. E nesse sentido, a santidade também tem um critério de eternidade, porque seremos para sempre santos, como Deus é santo. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Isso só é possível no âmbito da verdade. Sem a verdade da palavra de Deus, isso não é possível. Sem a verdade, a nossa vida se limita apenas a este mundo escuro e sombrio. Amigo, veja, o contexto pós-moderno que vivemos hoje coloca diante de nós coisas efêmeras, coisas passageiras. Mas nós temos algo que é certo, que é concreto e, acima de tudo, que é eterno: a verdade da palavra de Deus. Existe um texto no livro Patriarcas e Profetas que diz o seguinte: os homens, no juízo, os homens não serão condenados por conscienciosamente crerem na mentira, mas por não acreditarem na verdade. Você desejaria acreditar, crer e confiar na verdade da palavra de Deus? Gostaria de fazer da Bíblia o seu elo com o céu? Sim? Posso ouvir um sim? Que bênção! Então feche os seus olhos e ore comigo. Maravilhoso Deus, obrigado porque o Senhor nos deu algo seguro, algo concreto, algo eterno, a Tua palavra. Sim, Deus querido, ela é a verdade. Onde nós formos, em qualquer momento da nossa vida, ela é a verdade. Ela foi a verdade, é a verdade e sempre será a verdade, independentemente de contexto que vivemos. Obrigado por termos algo seguro assim hoje, Senhor. Ajuda-nos, por favor, a fazer da Bíblia a nossa regra de fé, e que ela seja o nosso elo com o céu, em nome de Jesus. Amém.